Escola Bíblica Dominical, com o pastor João Roberto Barroso. Tema de hoje: Igreja de Éfeso e a falta de amor. E o estudo de hoje se encontra em Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos do 1 ao 8, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 20. Olá, meus queridos amigos e irmãos. Aqui quem está falando é o pastor João, e diante do nosso culto de edificação da Escola Bíblica Dominical, nosso culto matinal, nós trouxemos uma palavra assim fundamental para o nosso crescimento, para a nossa edificação. A pergunta que nós fazemos é: por que esfriou o nosso amor? Por que esse amor em que, ao aceitar a Jesus, ele hoje não é o mesmo? E eu queria ler principalmente aquilo que o Senhor escreveu para a sua amada igreja em Apocalipse capítulo 2, versículo 8. São dois textos, tanto em Atos dos Apóstolos como em Apocalipse. E a Bíblia diz o seguinte: escreve o anjo da igreja de Efésio, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem apóstolos e que não são. Tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixasse o primeiro amor. Arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, e tirarei o seu lugar, o seu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais também eu os odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Da mesma sorte, e deste efeito, eu queria ler também Atos dos Apóstolos para que a gente entenda como surgiu esta igreja que Jesus ele escreve essa carta. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 1 ao 20, é um pouquinho extensivo, mas diz o seguinte a história: e sucedeu que quando o apóstolo que estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores de Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo que creste? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse certamente: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, que é Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram em todos uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas quando algum deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho, que era o reino de Deus que Jesus os ensinou, perante a multidão retirou-se deles e separou os discípulos, disputando com todos na escola de um certo tirano. Durante isso, por espaço de 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levantaram no corpo, e nos enfermos eram curados as suas enfermidades, e fugiam os espíritos malignos. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor, os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus Cristo, é quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus. Bem sei quem é Paulo, mas quem sois vós?
E saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-lhe deles poder mais do que eles, de maneira que tal, feridos, rasgados, fugiram daquela casa. Isto foi notório a todos os habitantes de Efésios, tanto judeus como gregos. E caiu um temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. E também muitos dos que seguiam as artes mágicas, os bruxos, feiticeiros, trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feito conta a esse preço, acharam um montante de 50.000 peças de prata. E assim, a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Amados, o que eu quero falar nesses dois textos? A realidade é que Jesus chamou os apóstolos e eles trabalharam arduamente para pregar o Evangelho. Nesse período, a maioria deles estavam já mortos, martirizados. E nesse período que Paulo, ele também, após a sua morte, de ser degolado, a igreja de Efésios continuou, porque para que a gente possa entender, a igreja de Efésios era um dos maiores polos da Ásia Menor. Uma igreja rica, uma igreja também intelectual, de filósofos, de pensadores, que adorava a deusa Diana, e a economia daquela cidade estava no maior templo da deusa Diana, maior do que o Partemon, um templo de riquezas insondáveis, mármores brancos, cobertas de ouro. E os comerciantes viviam a respeito desta idolatria. E muitos deles que ouviram Paulo falar, largaram isso tudo e aceitaram Jesus Cristo como Senhor. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Eles que viviam no mundo, eles que tinham tudo aquilo que hoje o mundo prega, hoje o que o mundo faz, para que você corra para o mundo, para que você enriqueça, para que você conquiste, os coaches ensinando, muitas coisas que o mundo aqui está pregando. Eles largaram tudo por amor de Cristo. Nesse momento, a igreja cresceu, falsos apóstolos apareceram, eles combateram pela palavra, a ortodoxia da palavra, que é exatamente aquilo que os santos, profetas e apóstolos e Jesus ensinou, e nada mais passa disso. Aliás, Paulo ele vai falar também em 1 Gálatas que tudo aquilo, ainda que um anjo venha ensinar algo que Jesus já ensinou os apóstolos e os profetas, seja maldito. Que você não receba, que você seja profundo na palavra. Mas o que Jesus escreve na igreja de Efésios, falando que eles eram eruditos, que eles mantinham ortodoxia, liturgia, combatiam os falsos profetas, era que tinha abandonado o primeiro amor e as primeiras obras. E você? Aonde está o seu amor? Será que você está largando a igreja? Será que você está pulando de igreja em igreja? Será que você está vivendo um dos como milhares dos desagrejados? Ou vivendo em igrejas da internet? Isso não está na palavra, meu irmão. Muitos falsos profetas podem até falar isso para você. Ou você esfriou na igreja em que Deus te colocou, ainda que seja pequena ou grande, não importa. E você está vivendo mensagem de pessoas que Deus nunca te mandou. Você está sofrendo risco. Porque Jesus ele falou na igreja, se não se arrepender e voltar ao primeiro amor, ele vai mover da sua mão o seu candeeiro. E aquela igreja hoje, em Efésios, não existe mais, porque ele desobedeceu e não voltou ao primeiro amor. Então, a minha mensagem para você é hoje: volte ao seu primeiro amor. Reconheça o pastor da sua igreja, reconheça os membros que lá estão, ame o Senhor e ouça ele, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida amada. Igreja Comunidade Evangélica Renovar,